A beleza das palavras também está em como elas são ditas. Por isso eu recebo hoje a fonoaudióloga Patrícia Rossetto, que apesar do sobrenome a conheci hoje. Seja bem-vinda ao Além dos Outdoors, Patrícia. Obrigada pelo convite, obrigada pela presença e pela participação de todos aí. Espero contribuir com esse bate-papo, né? Olá pessoal, começa mais um Além dos Outdoors aqui diretamente do Bento Bar, esse bar que nos acolhe. Obrigado por Eza Filmes que faz toda a técnica. Um abraço para todos os nossos parceiros, né, de mídia, as páginas que publicam nossos cortes. Um abraço pro Johnny do 014, pro Felipe da Bauruzão Mil Grau. Vocês moram no meu coração. Para começar o papo de hoje com a Patrícia. Patrícia, as pessoas não vão acreditar, mas a gente não se conhecia. Não. Tá. Patrícia Rossetto, com 2 S e 2 T's. Como tem que... Se você tem Rossetto com um T só, tá errado, tá? Vai lá e muda, é com 2 T's. Pede para corrigir. E você sabia que o nosso sobrenome, eu descobri conversando por um acaso com uma italiana em São Paulo, ela falou assim, por que você tem nome de batom? Aí eu falei assim, mas como assim batom? Porque Rossetto é batom. Aí eu não sabia. Você sabia? Eu achei que fosse tipo a ver com flor vermelha, uma flor pequena, alguma coisa assim, não batom. Ela falou pra mim que lá, entre elas, amigas dela, ela falou assim, Rossetto, passar na boca. Não sabia. Pra você ver. Vivendo e aprendendo. Patrícia, você é bauruense, você nasceu aqui, como me conta? Nasci em Três Lagoas. Três Lagoas. Meu pai trabalhava na CESP. Na CESP. Nasci na barragem ali, né? E por força da família materna, fui registrada em Três Lagoas. Tá? Daí, um ano mais ou menos, vim para Bauru, morei aqui em Bauru por um bom tempo. Por volta dos meus 28 anos, já casada e com filha, fui morar em Salvador. Daí, morei lá por 20 anos. Foi para Salvador por motivo do marido ou por que Salvador? Por opção de trabalho. Ah, é? Eu me formei em fonoaudiologia. Fez fono aqui? Aqui mesmo, aqui na USP, em Bauru. E tinha muito fonoaudiólogo aqui. Acredito que ainda tenha, né? Acredito que sim. E a gente decidiu para lá porque o mercado de trabalho era bom, estava no começo, não tinha faculdade, então acabei indo para lá por convite de uma amiga minha, que já estava em Salvador. E lá a gente ficou 20 anos. E depois retornamos. Voltamos nós 3, eu, meu marido e minha filha, e mais 2 soteropolitanos. Que legal. Que bom. Bom, anos de experiência em fonoaudiologia, mas qual que era a sua área de atuação, assim, criança, adulto? Eu trabalhei em várias áreas, né? Então eu fiz áudio ocupacional lá na refinaria de Salvador, de Candeias. Aqui eu trabalhei muito no Centrinho, que daí é com malformações lábio-palatais, né? Tá. Que a gente que é famoso, trabalhava. Que é uma referência. Exatamente. E quando eu fui para lá, acabei indo por Irmanduce, que também tinha uma unidade para esse tipo de atendimento. Então eu trabalhava forte nessa unidade do Irmanduce, do Hospital Santo Antônio, e daí lá eu comecei a dar aula, trabalhei em clínica, várias atuações. Meu forte sempre foi atuar com crianças e a parte de fala. Tá. Espero que você não tenha que corrigir em nenhum momento minha dicção, né? Você fica prestando atenção quando você conversa com as pessoas, falando, isso daqui é um problema tal. Você fica anotando quando você sabe que conversa? Eu não anoto problemas, mas eu observo bastante. A gente, quando trabalha clinicamente com algo, você fica com um olhar mais clínico, né? Com certeza. Não tem como negar. E hoje eu já não trabalho mais com fonoaudiologia, já há algum tempo, mas ainda fico. Vejo qualidade vocal, articulação, postura vocal, um monte de coisa é hábito já. Não sai. Tá. O convite para a Patrícia vir aqui não foi... Eu tenho que passar, porque ela é formada em fonoaudiologia lá, só porque eu falei... mas o nosso produtor te chamou aqui por outra coisa, né? Você atua como terapeuta energética. O que é isso? Tá, eu coloquei como terapeuta energética porque existem várias técnicas que trabalham com energia. O Reiki é uma das mais comuns e mais conhecidas das terapias. Não sei se você conhece. Sou totalmente leigo. Pode me explicar. Você já ouviu falar de passe magnético? Como se dá em centro espírita? Porque nós, seres humanos, somos bioeletromagnéticos. A gente esquece muito disso.
E como seres bioeletromagnéticos, a gente tem algumas capacidades, alguns dons. Um deles é de transmitir energia. E as terapias energéticas trabalham com isso. Então, quando eu trabalho com a terapia energética, eu me torno um canal de transmissão de uma energia que vem do universo para aquele que está na minha frente. Eu viro um instrumento. Perfeito. E essa energia é a energia que cerca tudo e todos. Né? Parece que não, mas nós somos feitos de nanopartículas de energia e que elas são interligadas e unidas por algum motivo. Tá. E peraí que você tá falando para um leigo, eu preciso digerir tudo isso para te fazer uma pergunta média. Tá, mas é imposição de mão? Como que é isso, assim, de fato? Como que acontece? Imposição de mãos. Tá? Existem até hoje em dia, de algum tempo, equipamentos que medem, que fotografam essas energias que saem das mãos das pessoas. Mas a gente transmite energia também pelo olhar. Tô notando, você tem um olhar muito, além de ser fixo, calmante. Você é muito tranquila. Então a gente transmite por várias formas essa energia para o outro. É muito conhecido a impostação de mãos. Certo. Eu posso tocar ou não na pessoa. Tendo a intenção, já acontece. Tá, então essa terapia é um tratamento através da transmissão de energia. Tá, é isso. Tem fundamento científico isso? Olha, está tendo cada vez mais. Tem pessoas, tem profissionais que estão hoje trabalhando com resultados a partir desse tipo de abordagem. E estão verificando e confirmando bons resultados. Muito bons resultados. É claro que na ciência tudo é muito compartimentado, né? Então eu seleciono um grupo de pessoas, por exemplo, meu grupo de pessoas é idoso. Vai ser de 60 a 79, só homens, mulheres. Eu vou classificando todo aquele grupo. Eles receberão atendimento tantas vezes por semana por um período de tempo. E a partir daí se vê. É claro que os resultados são subjetivos, né? Então as pessoas dizem como elas estão. E além disso, todas as capacidades e características corporais, exame de sangue, dores, exames eletromagnéticos. A gente não faz ressonância eletromagnética? Faz. O que é a ressonância? Tá. Sim, é a questão de uma energia que passa pelo seu corpo para mapear o que tem lá. Né? E transforma em imagem. E é caro. Bem cara. E transforma em imagem aquilo que observa em você. Eletrocardiograma, o que é? Também, uma energia que passa aqui pelo tórax para analisar o que Exatamente. Nós somos pura energia. Então aí os equipamentos que nos medem. Você acha que Deus é uma energia? Eu acredito que sim. Mas ele é uma super, hiper, mega energia que ele, para mim, Deus é aquele que tudo é. Ele tudo é aqui e fora daqui, na Terra e fora dela. Tá. Deixa eu te fazer outra pergunta difícil aqui que tá difícil para mim, tá? Tá aqui na bio da Patrícia. Leitora de registros akáshicos. Falei certo? Certíssimo. Tá. O que significa isso? O akasha, tem muita gente que também chama de éter. É tudo aquilo que nos envolve, que está presente ao nosso redor. Tanta coisa subjetiva que eu estou falando, né? Muito. Então, para você que é leigo, às vezes fica meio estranho isso. Mas tudo que existe, por exemplo, eu vou focar no planeta Terra. Tudo que já existiu aqui, tudo que já foi feito aqui, tudo que muitas vezes foi pensado e não foi realizado, registrou. Existe uma biblioteca gigantesca chamada Akasha. Entendi. E como leitora dos registros akáshicos, quem me procura vem com a intenção de acessar algumas informações, todas? Não. Mas algumas em especial para responder algumas questões que as pessoas colocam. E daí a gente acessa esse registro pessoal. Então, daquela pessoa que me procura. Eu não tô acessando o registro do planeta, mas sim daquela pessoa que está me procurando, em busca de algo, uma solução, uma cura, uma melhoria. Existe, por exemplo, o caso de uma pessoa que foi atrás da leitura porque ela tinha trauma, um trauma de baratas.
É relativamente comum isso, né? É. E na sessão dela foi observado que em uma das vidas dela, porque a gente acaba tendo essa capacidade. Eu ia perguntar agora. Assim. Depende muito da pessoa, porque ela traz isso pra gente, não é a gente que coloca, é a pessoa que traz. A gente só traduz parte dessas informações em palavras. Outra parte vem download para a própria pessoa, nem pela gente passa. Imagina. É só aquele momento que a gente proporciona para aquilo. E daí, em uma dessas vidas, ela se visualizou no momento de morte, sendo totalmente coberta por baratas, por insetos. E aquilo trouxe uma dor, ela revivenciou essa dor. Porque a gente é o agora, né? Então aquilo lá veio muito à tona para ela. E logo em seguida, não adiantava só ver o porquê ela tinha aquela dor. Tinha que ver uma situação que pudesse ajudá-la a superar essa dor. E que essa dor não fosse tão forte para ela. Logo em seguida veio a imagem de um pequeno monge budista brincando com baratas nas mãos. Como se fosse um membro da família. Passou 2, 3 dias, ela encontrou uma barata na casa dela, simplesmente matou e tirou de casa. Em outras situações, ela teria ido embora da casa dela e não voltaria por um bom tempo. Então, o propósito foi cumprido. Com algo muito simples, mas que muitas vezes limita muito a vida da pessoa. Viu? Você me falou várias coisas que eu fiquei curioso durante sua fala. Você parte da premissa, então, dentro desses estudos, de que existe mais de uma vida. Sim. Muitas? Infinitas? Quantas? Algumas muitas. Eu já tive acesso a vidas fora desse planeta, com outras aparências, com outras características. Extraterrestres. Tá. Sempre que nós falamos de extraterrestres, a gente está pensando em seres mais evoluídos que nós. Nem sempre, né? Não muito. Aí eu já ia... se tem uma coisa que eu aprendi, Ed... Não, o que eu aprendi é não entre com julgamentos pré-estabelecidos. Perceba, sinta o que está acontecendo. Sempre. Entendi. Não entre com aquela coisa de que porque às vezes não é. Ela falou isso para mim, viu? Agora que eu... Isso daí foi direto para mim. Eu sou um cara muito literal, tudo, né? Desacreditado de tudo, né? Então, mas eu gosto de aprender sobre tudo. Sou aberto a aprender qualquer coisa. Embora eu não acredite em nada. Mas, você acredita? Mesmo naquilo que você não vê? Pode ser que sim. Mas deixa eu fazer minha entrevista. Sim. Tá, você acha que o ser humano ele está em evolução, por isso que ele encarna? Nós estamos evoluindo? A evolução não é relacionada diretamente à encarnação, à reencarnação, a essa roda, né? A evolução é um processo individual. Então, quanto mais indivíduos se esforçando e se dedicando à sua evolução individual, mais a humanidade como um todo vai partir para esse caminho. Acredito sim que a evolução seja algo único. É isso, todo mundo vai evoluir. Mas às vezes as pessoas se distraem. Por exemplo, eu posso ir daqui para aquele espelho, mas eu me distraio com a televisão, com aquele quadro, aqui atrás. Eu vou dando as voltas e muitas vezes esqueço externamente que eu tenho que ir até aquele espelho. Perguntei no sentido se você acreditava como o espiritismo acredita na evolução da alma. Acredito. Eu acredito que existe uma fonte criadora de tudo. Para que nós tenhamos as nossas experiências e ela mesma expanda, a gente sai dela. A gente sai, dá uma passeada, experiencia, vivencia, e o nosso momento, nosso único caminho é voltar para ela, voltar para a fonte. A gente só consegue voltar para a fonte se a gente evoluir. Perfeito, entendi. Me fala outra coisa assim, bem específica. A terapia energética é recomendada para quem? Quem está nos assistindo, com certeza vai estar super interessado no que você está falando e está pensando assim, mas que trata? Como, né, que chega a... Tudo é energia, é a base de tudo. Para quem para todo mundo. Quais situações?
Esses dias eu atendi uma pessoa, por exemplo, que eu só observava nela uma tristeza profunda, mas uma tristeza que não tinha porquê, não tinha lógica. É uma pessoa, você olha para ela sempre sorridente, sempre alegre, e aquilo estava guardado dentro dela. Aí quando a gente começou a conversar sobre, aquilo foi sendo trazido à tona, inclusive na consciência dela. E a partir do momento que essa consciência vai trazendo este incômodo, a gente vai liberando, vai cuidando dele e vai modificando. Modificando o quê? Movimentando em você a sua própria libertação, para que aquilo não te incomode mais, não te limite e não te aprisione mais. Então a terapia energética é uma terapia libertadora. Por exemplo, tem uma outra pessoa que nasceu com muitos gases. Eu falo que ela já nasceu tendo que se adaptar natural, assim, forçosamente ao corpo que ela veio. Então era como se esse corpo fosse estranho para ela. Imagina uma pessoa que passa a vida dela inteira tendo que se adaptar ao próprio intestino, por exemplo. Então está sempre mal-humorada, é um vulcão natural em todos os momentos, difícil de prestar atenção, difícil na escola, de ficar atenta, porque tem alguma coisa gritando dentro dela. Aí você vai aos pouquinhos trabalhando energeticamente com isso, porque existe toda a terapia medicamentosa, mas ela não trata a raiz desse problema, que muitas vezes eu mesmo não vou saber, não vou conhecer, mas que ela vai ser cuidada. Por quê? Porque enquanto canal, você só é canal. Quem cuida mesmo é a própria pessoa que traz toda essa necessidade de cuidado com ela, para com ela, e aquela força maior. Eu chamo de criador, de força criadora, de aquilo que tudo é. Ele vai e manda para a gente para que a pessoa se cure por si só. Tá. Eu sempre falo aqui no programa que eu tenho um papel a fazer, que é o contraponto, que é ser o advogado do diabo, que eu sempre falo, né? Então vou fazer o meu papel agora. Você não acha que as pessoas, principalmente essas que têm problemas existencialistas, assim, é preciso ser um pouco rica ou ociosa para começar a prestar atenção nisso? Porque o ser humano normal, que entra às 7 horas para trabalhar no Confiança, que fica aqui no lado, sai 5 horas da tarde, pega um ônibus lotado para ir para a faculdade, sai 10 horas da noite morto, chega em casa, deita e dorme, ele não tem tempo para sentir essas coisas? Eu não sei, eu discordo um pouquinho de você. Claro que discordo, é isso que eu espero. Porque tem muita gente extremamente simples que questiona muito os movimentos da vida, né? A gente muitas vezes convive num certo grupo social, a gente tem afinidades, né? E acaba convivendo com certas pessoas que são muito próximas, que pensam muito parecidos. Muito parecido. Quando você sai um pouquinho deste ciclo, deste meio, você vai observar como que essa pessoa se comporta e como ela vê a própria vida. Eu, por exemplo, quando eu trabalhei na Bahia, era um hospital público. Lá o tempo passa mais devagar? Não. E baiano fala rápido, fala muito rápido. Aquela história de falar devagar é mídia. É mídia. Porque a maioria é aceleradíssimo. Você conversa com o pessoal do interior, você às vezes demora a se acostumar com a fala deles, que é extremamente acelerada. Mas eu lidava com pessoas muito simples, muito humildes, do interior da Bahia, que muitas vezes mal tinha água. Certo. E muitas vezes eles traziam os questionamentos filosóficos, que a gente pensa que é só dos eruditos, só daqueles que têm acesso a livros, mas eles traziam de forma mais simples, mais coloquial, mais dia a dia, mais pé no chão, ou diria, terra seca. Concordo plenamente com você. Eu tenho experiência com o meu pai, que é sempre... Meu pai fez até a 4ª série do ensino fundamental. E sempre trabalhou na roça com o pessoal. E ele falava algumas coisas, assim, algumas coisas para mim, que depois, estudando na faculdade, fui fazer comunicação, estudando filosofia, eu vi uma ideia lá e falei assim, caramba, meu pai falava a mesma coisa que o Spinoza. Tá vendo? Tá vendo? E aí você... E ele não leu os livros de Spinoza. Ele vivenciou Deus na roça.
no crescer das plantas, no desenvolvimento do alimento, no colher, na observação do tempo, na chuva, na seca, no sol, na lua, nas estrelas. Ele observava isso. O conhecimento biológico, né? E ancestral também. A gente não pode esquecer que também tem uma veia ancestral em todos nós. Você sabe que muitas pessoas veem sobre todas essas terapias mais, não alternativas, mas uma terapia que não lida com medicamento ou intervenção cirúrgica como, isso daí é homeopatia, isso não tem efeito, né? O que você pensa sobre isso? Olha, por experiência tem efeito sim. Esses dias eu te dar só um exemplo. Eu estava atendendo um senhor, ele tem na faixa de 60, 65 anos. E ele já vai em terapia algumas frequências, às vezes com mais frequência, às vezes ele dá umas espaçadas. Mas não sei o que a gente foi ver, e a gente foi ver no histórico da nossa conversa de WhatsApp do início, era coisa bem antiga mesmo. Não sei se ele perguntou, quando que a gente começou, o que aconteceu e tal. Daí eu falei, olha sua fala aqui. Ele, nossa, olha o tanto de problema que eu tinha. Problemas estomacais, intestinais, altas dosagens de medicação para depressão, problemas cardíacos. Hoje, o único problema, entre aspas, que ele tem é ter alegria no viver, que é algo extremamente importante. Mas muita alegria faz mal também. Não faz. Alegria que vem de dentro, não que vem de fora. Você acha que é totalmente possível tratar problemas físicos com terapia energética? Ou seja, deixa eu explicar melhor, talvez eu falei uma besteira. Que esses problemas físicos advêm do sentimento da pessoa, da cabeça da pessoa. É isso. Nosso universo é mental, né? Aliás, o universo é mental. E se a gente descuida do nosso corpo físico, as doenças podem ir acontecendo. Ou sobrecarrega. Normalmente começa com a sobrecarga de energia em algum ponto, ou com a escassez de energia naquele ponto. Você já fez tratamento de acupuntura? Não. A acupuntura é excelente, ela trabalha com meridianos energéticos, né? Então coloca a agulhinha lá para ativar, para diminuir a concentração de energia naquele ponto, ou para que aconteça coisa que não estava acontecendo. Tudo começa aí, mas é tudo muito sutil. Normalmente as pessoas procuram ajuda quando já está bem complicado, quando o corpo está gritando por socorro. Socorro, pelo amor de Deus! Né? E daí, nesse momento, não tem como escapar do medicamentoso. A gente hoje tem trabalhado muito com problemas emocionais. Bipolaridade, depressão. Sim. Então já está naquele pico em que bioquimicamente alterou. Precisa de medicação. Mas se você der um suporte além da medicação, você vai estar trabalhando com a base. E daí pode ser que você, com o tempo, equilibre a si próprio e não dependa mais dos medicamentos. Tem um diagnóstico que está vindo forte aí. Tem muita gente... narcisismo. Tá na moda agora. Tá. O trabalho é com a criança interior, que muitas vezes também traz aquela mãe que é narcisista, que não conseguia ver o filho, tá trazendo um monte de coisa aí junto também, né? Tá, isso. Tem muitas coisas. Eu sou eu sempre falo assim, sou do colo, não acredito em nada, mas eu dou homeopatia pro meu filho. Tá vendo? E aos pouquinhos não resolve? Se você continua dando, é porque você acredita. Eu acho que resolve, sabe? Porque na cólica, a gente comprava uma homeopatia importada que é famosa, não vou falar o nome não, mas parece que resolvia. Aí, eu não acredito, mas que funcionava. Tá vendo só? Tem uma fala de argentino, né? Não creio em bruxas, mas que elas existem, né? É a mesma coisa, só, não acredito, homeopatia não funciona. Mas deu certo lá. Mas eu continuo dando pro meu filho. E vou continuar porque ele tá ótimo. Tá ótimo. Em time que tá ganhando não se mexe, né? É bem isso. As pessoas que querem conversar com você, ter uma consulta com você, como funciona? Você atende aqui em Bauru, rede social, como te acha? Tá.
Eu atendo aqui em Bauru presencialmente, atendo virtualmente também. Online a gente consegue acessar. A energia passa por todos os lugares, né? E daí para me contactar é pelo Instagram, acho mais fácil, né? Hoje é tudo Instagram. Fica muito mais fácil, conversa lá no inbox. É Patrícia C. Rossetto, R-O-S-S-E-T-T-O. Eu ainda falo no baianês ainda, né? R-O-S-S-E-T-T-O. Tá, Patrícia Rossetto, chama você lá, você está disponível para fazer isso. Aí a gente conversa sobre qual é a necessidade e a gente vai ajustando. Você falou de dois tipos de terapias, né? Dentro da terapia energética. A Reiki. E quais outras que tem hoje à disposição? O que eu trabalho muito é a Reiki e a cura prânica. O que é a cura prânica? A cura prânica também é pelas mãos. Ela trabalha muito com limpeza energética, ela trabalha muito com outras, ela tem muitos pontos energéticos que ela fala, não só dos chakras principais, mas os secundários. Você assistiu o filme... eu ia falar do filme e sumiu o nome do filme, Espírita, que fez muito sucesso. Chama... Não é Paraíso, Ô Michael, corta essa parte aqui para eu parecer inteligente, que eu vou lembrar o filme de cara. Mas como chama o filme lá? Nosso Lar. Nosso Lar. Você assistiu o filme Nosso Lar? Assisti o primeiro. O primeiro. Diz que já saiu o segundo, ainda não vi. Isso. Ele, quando o André Luiz vai, né? Falece, ele vai lá no hospital e ele é médico, né? E ele quer operar, mas não é. Ele é tipo uma imposição de mão que eles fazem com as almas que chegam lá doentes. É mais ou menos isso. Pois é mais ou menos isso. E as almas chegam lá doentes. Gente, a que a gente é exposto aqui? A gente respira um ar puro no nosso planeta? A gente bebe uma água pura? Não vou fazer propaganda de água, mas essa assim... água que vem do Rio Batalha. E ela está no plástico, vai na temperatura alta até chegar fresquinha aqui, ela passou por N caminhos, né? Então, assim, a gente ingere muitas substâncias que não são boas para o nosso organismo. Então, até falando materialmente, a gente tem que se desintoxicar de alguma forma. Então, quando a gente larga essa matéria por aqui, a gente chega lá, ainda a gente está meio estragadinho, né? Por mais que a gente queira estar bem, a maioria não pensa exatamente isso. A gente não está tão bem assim. Totalmente estragado. Mas existe uma forma da gente se cuidar aqui. E quanto mais em alerta a gente tiver, melhor. Daí a gente entra por todas as circunstâncias, né? Olha para esse mundo como está hoje, né? Todo mundo está, nossa, gente, o que está acontecendo com esses aviões? Nossa, olha para o céu, o que está acontecendo com o céu? Está estranho. Olha o movimento das águas, dos animais. Olha os astros, né? Estão falando de um planeta circundando mais próximo do planeta, tal. Então, assim, tem uma série de coisas envolvidas, não é algo isolado só, e que a gente tem que estar um pouquinho mais em alerta. E daí entra a coisa do Criador falando assim, olha, é um pouquinho mais do que vocês acham que é. Preste atenção, se questione, se pergunte um pouquinho, encontre a resposta que está dentro de você. Você vai ir além. Isso aí, gente. A mensagem tá dada. Patrícia, obrigado por ter vindo aqui. Prazer em conhecer minha parente, que eu não conhecia ainda. Tá, devemos ser primo de quarta ou quinta geração. Com certeza. Obrigado por ter vindo no Além dos Outdoors. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, conhecer mais um parente, né? E aí honrar a nossa ancestralidade, porque não assim também. Sim. E estar junto a vocês e poder trazer um pouquinho mais desse olhar ao mundo. Pessoal, esse foi mais um Além dos Outdoors, um super papo aqui com a Patrícia Rossetto, né, sobre a terapia energética. Garanto que você ficou muito curioso, gostou muito das informações que esse programa trouxe. Fiquem ligados na TV, na rádio, mas também no YouTube, nos nossos cortes nas redes sociais. Estamos por aí. Até o próximo programa. Tchau.